Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É, abram vossas Bíblias em Daniel, é, capítulo 2. Aleluia, Jesus, glória a Deus. É, versículo. Vou começar no primeiro, amém? Todos encontraram, amém? E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os cadeus para declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos cadeus: O que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que eu sonhei, me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para as prosferides na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dize-me o sonho para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém é que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque: Prefeito do rei, para que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, ao fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu, falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os eis e estabelece os eis. Ele dá sabedoria aos sábios e dá ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Espírito de Deus, eis-me aqui, toca-me com brasa do altar, me enche com a tua unção, faz transbordar. Estendo a ti as minhas mãos, do teu óleo quero mais, no rio do teu poder eu quero navegar. Vem, vem, Espírito Santo, vem, 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 unção derrama. Vem, vem,
Espírito Santo, vem, 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 unção de amar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta hora, Jesus, eu me coloco diante da Tua presença para pedir da Tua misericórdia, Senhor, da Tua graça, porque o Teu servo não sabe falar, Jesus. O Teu servo é tão pequeno, meu Pai, mas quem fez a boca do homem foi o Senhor, meu Pai. E se o Senhor chamou, quem irá falar é o Senhor, meu Pai, porque de mim mesmo eu não sei o que a Tua igreja precisa, eu não sei o que queres falar, mas o Senhor é o Deus que sonda o coração, meu Pai, que conhece a necessidade da Tua igreja. Não deixe falar nada da carne, mas que seja do Senhor. Usa-me, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito surpreso, porque eu não imaginei de jeito nenhum que eu ia pregar, né? Mas, né, como, né, nós vemos, se Deus chamou é porque Deus quer falar, irmãos. E Deus capacita cada um de nós, se nós humilharmos e pedirmos a Deus. Essa palavra, irmãos, é uma palavra bastante conhecida dos irmãos, né? Daniel era um jovem da descendência de Davi, ele era um príncipe, né? E Nabucodonosor levou esse jovem, os outros jovens da descendência real em cativeiro. E aconteceu muitas coisas, né? Nós vemos que o profeta Ezequiel, Jeremias e Daniel eram contemporâneos, mas cada um no seu chamado. E interessante, irmãos, que Daniel foi um homem muito sábio da parte do Senhor Jesus. E, né, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus revelação da palavra, e quando eu estava orando, eu estava sentindo e pedi ajuda. E a irmã falou algo que também tinha tocado no meu coração. Que é aquela passagem que fala, Deus revela o profundo e o escondido, irmãos. E o Espírito Santo veio e falou ao meu coração, irmãos, quantas das vezes nós pensamos que estamos fazendo coisas e Deus não está vendo, irmãos? Quantas das vezes nós estamos tendo atitudes, nós temos atitudes erradas e pensamos que tudo está passando despercebido diante de Deus? Mas o nosso Deus, irmão, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Quando você pensa que Deus não está, Ele está. Quando você pensa que Deus não está vendo, Ele está vendo. Então não pensa que quando você está pecando e que quando você está errando e acha que Deus está vendo, Ele está vendo. Porque tem diferença, irmãos. Quando a gente peca, a gente conhece as nossas misérias e quer ser liberto. Mas quando a gente está usando de engano, nosso Deus não é Deus de engano, Ele é a verdade. Como diz a palavra, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há engano no nosso Deus. O nosso Deus não aceita engano. Ele é a verdade. Ele é a verdade. E na verdade não há mentira. Não há mentira na verdade, não há verdade na mentira. Jesus é a verdade, irmão. Quando você pensa que Deus não está vendo, Ele está. Porque Deus tem olhos por toda a terra. Ele é Deus. Ele é Deus, e Ele vê tudo. E como está na palavra, é o Deus que revela o profundo, o oculto e o escondido. E você acha que Deus não vê o seu engano, o seu pecado? Quantas das vezes a gente pensa, Deus tem de misericórdia, mas é aparência, não é verdade? Porque, irmãos, nós não servimos a Deus por aparência, nem por vista, mas por fé, irmãos. E no que adianta, como nós vemos na palavra de Deus, o Lázaro, o publicano e o fariseu se exaltando, mas aquele publicano Deus tem de misericórdia. Irmão, qual é o mais bonito? Pensa, Deus, lembra que Deus conhece tudo, que Deus vê tudo. Qual é mais digno? Eu colocar num trono, me assentar e dizer que está tudo bem, sendo que não está, ou eu reconhecer a minha miséria e dizer que eu não sou nada? Ô irmãos, Deus não julga. Ô irmãos, é verdade, muitas das vezes tem pessoas que não alcançaram, irmãos, aquela humildade e ter compaixão do irmão e acabam fazendo errado. Mas não foi assim que Deus ensinou, irmãos. Não foi assim que Deus ensinou. Mas, irmãos, todos nós estamos evoluindo e aprendendo, e Deus está nos ensinando. Mas não ache, irmãos, não ache que porque nós somos falhos, que nós somos pecadores, que Deus não vê o nosso engano.
Porque as nossas obras serão pesadas na balança. Acha que Deus não separa o trigo do joio, porque Deus separa. O joio pode parecer como o trigo, mas não é. Mas Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Quem quer melhorar e quem não quer. Quem está escondendo e quem quer ser liberto. Ô irmão, não pensa que Deus não sabe. Não pensa que Deus não está vendo o engano. Porque Deus é sim. E Deus sabe quem está sendo sincero e quem não está. Deus sabe, irmão. Não pensa que Deus não está vendo. Deus, irmãos, Ele sabe as nossas falhas, nossas misérias. E Ele quer nos libertar, quer sim. Mas Ele não invade. Ele quer que nós desejamos, irmãos. Ele quer que nós sentimos a vontade de ser liberto. Mas se eu engano, como vou ser liberto? Se eu acostumo, como eu vou ser liberto, irmão? Não tem jeito. E o pior, irmãos, a coisa que nós fazemos de pior é fazer as coisas e achar que Deus não está vendo. Ô irmãos, como foi escrito na palavra de Deus, que é santa. Ô irmãos, quando Naamã, Deus operou um milagre na vida de Naamã e Eliseu tinha um servo, Geazi. E irmãos, Geazi foi lá e Eliseu não quis, os irmãos sabem a história, não quis receber os presentes de Naamã, mas Geazi ficou tentado. E ele foi atrás, depois que Eliseu despediu a Naamã, e ele pegou, irmãos. E aí ele veio como se nada tivesse acontecido. Olha que engraçado, muitas das vezes a gente pensa, Deus está vendo, Geazi veio da mesma forma. Estou feliz, peguei, e Eliseu nem imagina. Mas quando ele chega lá, não foi meu coração contigo? Ô irmãos, não está Deus ao nosso derredor? Não está o anjo do Senhor ao nosso redor? Acha que Deus não vê? Acha que Deus não sabe quem está usando de engano? Porque Deus sabe. Ô irmãos, quando Acabe e Josafá iam para aquela batalha, o servo do Senhor viu o espírito do engano. Deus sabe. Porque no céu é santo, Deus é santo e é a verdade. Ele sabe. Ele te criou, irmão. Antes de enganar a Deus, pensa que você é criatura. E Ele te criou. Não pensa que Deus não vê, Ele vê o oculto e o escondido. E Ele revela, irmãos. E Ele revela. Mas Ele não revela para te envergonhar. Ele revela para te libertar. Para mostrar que você está errado. Ô irmãos, graças a Deus, muitas das vezes a gente tem dificuldade. Eu mesmo tinha dificuldade de aceitar como Deus revelava as coisas. Eu pensava, nossa, misericórdia. Mas Deus revela porque nos ama. Porque Ele não quer, irmãos, ver que nós caímos no pecado. Só que, irmãos, Deus nos ama. Mas se nós usarmos de engano, como que Deus vai trabalhar por nós? Porque Deus só entra onde Ele tem liberdade, irmãos. Onde acha verdade. Como está na palavra, irmãos. De uma fonte pode sair água doce e água amarga? Não pode, irmãos. Pode habitar dos senhores no nosso coração? Pode habitar Deus e Mamon no nosso coração? Não pode, irmãos. Não pode habitar. Porque, irmãos, como a irmã deu um exemplo, quando os dois leões vão brigar, e você alimenta um e não alimenta outro, quem você acha que vai ganhar? O que alimentou. E quando nós temos dois senhores no nosso coração, nós vamos servir os dois mais um, você vai fazer a mais. E quem vai prevalecer? E quem que vai ganhar, irmãos? Certamente aquele que nós demos forças. Ô irmãos, mas Deus sonda os nossos corações. E não adianta o homem pensar, irmãos. Não adianta o homem pensar que ele está enganando, que Deus não está vendo. Olha, eu fiz isso e Deus não imagina. Olha, eu fiz isso, mas quando eu estou na igreja, Deus está me dando graça. Ah, irmãos, não pensa isso não. Não pensa isso. Procura libertar, irmão. Não se costume com o pecado. Nós somos pecadores sim, mas nosso Deus, irmãos, não é conivente com o pecado. Ele liberta. Ele não está do lado, mas Ele liberta. Oh, irmãos, é a pior coisa que nós fazemos, precisando de libertação, é fingir que nada está acontecendo e enganar a Deus.
enganar quem pode nos libertar, irmão. Não faça isso. Em nome de Jesus, não faça. Porque é só Deus que pode. Ele pode. E mesmo que você engane, Ele vê tudo. Oh, irmãos, com segundos, antes de eu pensar em falar uma palavra, Deus já sondou a terra toda. E você acha que Deus não está sondando o seu pecado? Que Deus não está sondando o seu coração? Olha lá o irmão falando, mas ele peca, eu peco mesmo. Mas Deus liberta, irmãos. A pior coisa que a gente faz é acostumar, irmãos. Não acostuma com o pecado, não. Não deixe o pecado ganhar, não. Não deixe ele reinar na sua vida. Porque se ele reinar, como o Espírito Santo entra? Como que ele vai operar, irmãos? Como? Quantas vezes Deus já alertou? Quantas vezes Deus já falou? E você finge que não percebe. Mas Deus está falando porque Ele te ama. E Ele pode te libertar. Mas, irmãos, Deus não é tolo. A gente pensa, irmãos, que a gente está fazendo Deus de bobo, mas não estamos, não. Chega um momento que acaba a misericórdia. O nosso Deus, a misericórdia é grande, mas Ele é a justiça. Como diz a palavra, por puro mostrarás puro, mas por perverso, indomável. Ô irmão, não pensa que Deus não vem. Não pensa. Não pensa, porque Deus dá oportunidade sim. Não pensa que Deus não deu oportunidade, porque dá oportunidade para todos. Não pensa que Deus não está tolerando, porque Ele tolera. Deus dá um tempo para nós nos arrependermos, irmãos. E por que você não está arrependendo? Se você está vendo Deus falar e não está se arrependendo. Por quê, irmão? Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Não é mais fácil a gente se humilhar e pedir Deus misericórdia do que lidar como se nada tivesse acontecendo e Deus não tivesse visto. Sabe, irmão, que toda vez que você peca, Deus não está batendo palma. Sabe que toda vez que você peca, Deus não está feliz. Ah, mas agora que eu estou pecando, o diabo não está levantando. Que preocupante, irmãos. Isso é preocupante. Antes a gente fica assustado com tanta luta, a gente está buscando e o diabo luta, a gente pensa, misericórdia, meu Deus, que luta. Mas aí, irmãos, o servo do Senhor, o pastor Sidney falou uma coisa que eu nunca esqueci. É muito bom o diabo estar lutando. Você queria que ele visse, te desse um abraço feliz? Que bom, irmãos, que Satanás está lutando. Ô, irmãos, é verdade, é difícil, irmãos, quando nós queremos servir a Jesus, porque o inimigo não fica feliz, não fica mesmo e vai lutar. E vai muito, mas é melhor passar a calamidade com Deus e saber que seremos livres. E sabemos que no final, irmão, receberemos a coroa da vitória. Está doendo agora, mas Deus consola. Está doendo agora, mas o melhor está por vir, irmãos, porque nós temos Deus conosco. Nós não estamos desamparados. Vem a luta, vem. Parece que a vida vai nos derrubar, mas Deus está conosco, irmãos. Ele nunca nos desamparou. Deus não solta a mão de ninguém. Muitas das vezes é nós que soltamos, mas Ele nunca solta. Oh, irmãos, e o diabo luta mesmo, mas não se entrega a Ele não, irmãos. Parece ser mais fácil se entregar, mas, irmãos, Satanás vai te destruir. Esse é o seu fim, ser destruído. Porque Satanás não dá vida, ele não liberta, ele não salva, ele destrói. Essa é a verdade, irmão. Satanás destrói. Ele não quer que chegamos no céu, não. Ele não quer. Ele está batendo palma porque cada palma é mais um passo seu para o inferno. Oh, irmãos, é isso que ele veio fazer. Abre seus olhos, irmãos. Abre seu olho. O pecado é gostoso, mas ele está te levando ao inferno. E ele não te incomoda. Por quê, irmãos? Porque você está entregue. Mas não se entregue a Satanás, irmão. Não se entregue por um momento. Ô, irmãos, não se entregue por um momento. Não se entregue em nome de Jesus, irmãos. Porque Satanás, ele veio para destruir, mas Deus veio para dar vida. E como, irmãos? Como nós podemos
Como nós podemos, irmãos, fingir que nada está acontecendo, que Deus não está vendo nada, mas Deus vê sim, Ele vê, e não pensa que Deus não deu oportunidade, porque quantas e quantas Deus deu, mas você não aceitou, ou você não fez valer. Ô, irmãos, não faz isso, em nome de Jesus, não faz. Não faz, irmãos. Se Deus está dando oportunidade, se Deus está mostrando, se Deus está falando, é porque Ele não quer te ver no inferno, irmãos. Que eu vá sofrendo para o céu, que eu vá sofrendo para o céu, mas pelo menos estou no céu. O que adianta eu estar feliz e no inferno? Que eu vá para o céu sabendo que Deus me livrou de água, mas o que adianta eu ir para o inferno feliz que eu fiz o que Deus não me livrou, irmãos? Que triste, irmãos, que triste. E o mais triste, irmãos, é saber, irmãos, que tem muitas pessoas que elas tentam, que elas passam a vida toda pecando, acha que Deus não está vendo, vai de novo, dá glória a Deus, dá aleluia, vai pecando, Deus não está vendo. Que, como eu disse antes, tem diferença daquele que peca, irmãos, e quer melhorar, e não está se acostumando. Deus sabe, com cada um Deus trabalha de um jeito, mas esse é diferente, porque Ele já se prontificou. Eu tenho dificuldade, o que eu faço? Não tampa com a peneira, mas olha assim, eu tenho a dificuldade agora, mas meu Deus vai me fazer livre. Eu não estou conseguindo agora, mas eu vou conseguir e vou ser livre. Está doendo, mas eu vou ser livre. Eu senti vontade agora, mas eu vou orar, porque eu quero ser livre. Ô, irmãos, começa a buscar por liberdade. Não pensa que Deus vai descer do céu e vai parar na sua frente. Fulano, você está livre. Tem que buscar, irmãos. Cadê a busca? Cadê a renúncia? Olha tudo que Jesus passou. E você quer tudo de mão beijada? Cadê a luta, irmãos? Cadê a experiência que Deus nos dá? Cadê? Cadê, irmãos? Ô, irmãos, então em nome de Jesus, não tente esconder o seu pecado. Não tente esconder, porque Deus vê o oculto e escondido. Ele revela. Ele revela, irmãos. Ele revela mesmo. E não pensa que Deus não vê, irmãos. Coloca isso na sua cabeça em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Deus, Ele é conhecedor de tudo. Deus fez tudo. Quem fez o sol, meu Deus. Quem fez nós foi meu Deus. Quem fez a minha voz, a sua, foi meu Deus. O que o meu Deus não fez, irmãos? O meu Deus está em tudo. Ele está nos vendo em tudo. Irmãos, e não tente enganar a Deus. Não tenta. Por mais parece, irmãos, porque Satanás, ele é enganoso. Quando a gente acha que Deus não viu, ele vem e dá aquela certeza de que Deus não viu e está tudo ótimo, segue a vida. Irmãos, não cai nisso, não caia. Não caia, irmãos, em nome de Jesus, não caia. Não caia, irmãos, em nome de Jesus, porque certamente a nossa alma vai para o inferno. Mas em nome de Jesus, irmãos, que nós venhamos buscar de Deus a libertação, irmãos. E não esconda nada de Deus. Uma vez eu estava orando rapidamente para encerrar. E eu estava orando e eu me maravilhei com Deus na oração. Porque eu pensei, nossa, eu estou aqui falando com Deus, expressando, mas Deus já sabia de tudo. Mas mesmo assim Ele quer que eu fale. Irmãos, mas Deus já sabia. Deus sabe toda a sua necessidade. Deus sabe. Mas Ele quer que nós falamos. Irmão, e quando você tem essa dificuldade, não tampa o pecado. A primeira coisa que vem é, não vou falar não, porque misericórdia, não sei. O pecado é bom, irmãos, mas ele destrói. Destrói. Irmãos, então em nome de Jesus, não vamos enganar o nosso Deus, porque Deus vê tudo. Quando a gente pensa que a gente está enganando, Deus revela. E Ele revela, irmãos. Não porque Ele é mau. Não, jamais. Tire isso da sua cabeça. Meu Deus não é mau, porque Ele é a justiça. Ele só quer o nosso bem, irmãos. Então, em nome de Jesus, não enganem a Deus, não enganem. Porque Deus vê tudo. Deus está conosco, como eu disse, irmãos. Eliseu falando para Geazi, não foi meu coração contigo? Será que quando você pecou e escondeu, Deus não estava vendo?
Será que quando você pecou e escondeu para o irmão, para a irmã, para o pastor, Deus não viu? Deus viu. O irmão, a irmã pode não estar vendo, mas Deus viu. E o que adianta, irmãos? Porque o irmão, a irmã é falho, é miserável, mas Deus é santo. E Ele quer o nosso bem. Imagina a tristeza que o nosso Deus não fica quando a gente peca, irmãos. Ô, irmãos, muitas das vezes, quando a gente erra e falha, uma vez eu pensei como Deus ficava. E Deus realmente, irmãos, fica muito triste conosco. Porque Deus não quer que nós sejamos escravos. Deus quer que nós sejamos livres. Seja livre, irmão. Nós temos que tomar posse. Então, em nome de Jesus, irmãos, não usem de engano com o Senhor. Amém? Até aqui Deus falou.